Olá, como vocês já sabem, eu sou o Carlos da Declass e hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Um assunto que diz respeito a uma matéria muito simples da eletricidade, da eletrônica, mas muito importante, que é a famosa impedância. Essa história de impedância causa um problema, causa um nó na cabeça de um monte de gente e, em consequência desse nó, em consequência de muitas pessoas que trabalham na área não terem uma noção perfeita do que é a impedância, de como enxergá-la, de como usar os equipamentos em função de cada uma delas, exatamente por esse desconhecimento, por essa confusão, acaba dando muito problema. São alto-falantes que queimam, amplificadores que queimam, caixas acústicas mal dimensionadas, caixas acústicas com som horrível. Bom, então o que a gente tem que fazer? Primeiramente, esclarecer o que é essa tal de impedância. A impedância nada mais é do que a resistência que um componente elétrico, no caso o alto-falante, ou drive, ou tweeter, impõe à passagem de corrente, que é aquela energia que passa no cabo e acaba se transformando em som no alto-falante. Bom, para que a pessoa entenda facilmente, eu coloquei esse desenho aqui explicando o básico do básico do básico, mas que é de fundamental importância. Um alto-falante de 8 ohms, dois alto-falantes de 8 ohms, dois alto-falantes de 8 ohms. Neste caso, um alto-falante de 8 ohms sozinho, aqui dois alto-falantes ligados em paralelo e aqui dois alto-falantes ligados em série. Bom, 8 ohms é uma carga de 8 ohms e ponto final. Aqui, 8 ohms mais 8 ohms em paralelo. Qual é a impedância resultante? 4 ohms. É simples. Duas impedâncias em paralelo resultam em uma impedância com a metade do valor. Aqui, 8 ohms em série. Qual é a impedância resultante? 16 ohms. Duas impedâncias colocadas em série resultam em uma impedância com o dobro de um dos valores. É muito claro, é muito fácil de ser compreendido, mas se não for, causa problema. Se você tem um amplificador que está especificado para trabalhar em 8 ohms, é porque ele foi construído para desenvolver a potência máxima em 8 ohms. Caso você ligue ele em 4 ohms, ele tenderá a desenvolver uma potência o dobro da qual ele foi projetado. Então o que acontece? Sobreaquecimento e alguma coisa acaba se estragando. Bom, se você tem um equipamento programado, projetado para trabalhar em 8 ohms, ou seja, o amplificador vai desempenhar a sua carga máxima em 8 ohms, assim o fabricante o fez. E você pega uma carga de 16 ohms, dois alto-falantes ligados em série, ou simplesmente um alto-falante de 16 ohms, existe. Este alto-falante vai conseguir consumir apenas metade da capacidade do amplificador. Se o amplificador é para 1000 watts em 8 ohms, em 16, esse amplificador vai desenvolver no máximo 500 watts. Se o amplificador é feito para desenvolver 1000 watts em 8 ohms, em 4 ohms haverá uma tendência de que esse amplificador possa, se for solicitado, desenvolver uma potência o dobro da qual ele foi projetado, 1000 watts. Ele vai tender a desenvolver 2000 watts, mas ele não pode, porque a estrutura mecânica, a estrutura elétrica, a estrutura eletrônica não permite que ele faça isso. Normalmente, existem algumas proteções que acabam protegendo o amplificador, mas muitas dessas proteções, elas são eficientes por algum tempo. Se o seu amplificador insiste em trabalhar naquela situação errada, ele vai ganhando calor e vai atrapalhando tudo, e uma hora ou outra acaba por danificar o alto-falante, acaba por danificar o amplificador. Então, é importante que se entenda isso. Quando um fabricante coloca um amplificador na praça, coloca um amplificador para venda, este amplificador está especificado para desenvolver uma potência máxima em uma impedância X. Se for utilizado uma impedância com o valor de 2x,
ele vai desenvolver apenas a metade da potência. Se você utilizar nele uma impedância com a metade do valor especificado, ele vai tender a dar o dobro da potência de especificação e não vai ser possível. Bom, esta é a primeira parte, onde a gente colocou simplesmente o como que o instalador deve observar a carga. Mais para frente a gente vai acabar falando, vai acabar exemplificando esta situação simples aqui em algumas coisas um pouquinho mais complexas para que o instalador tenha a capacidade de criar caixas acústicas que funcionem perfeitamente e com som absolutamente limpo, sem distorção e com qualidade. Bom, para esse vídeo aqui está bom. Até mais e obrigado.